Olá, amigos do nosso canal, Antônio Vital Sampol. Nosso canal hoje está se propondo a fazer entrevistas com grandes fisioterapeutas, fisioterapeutas que marcaram e marcam a nossa fisioterapia com qualidade. Hoje nós temos o prazer de entrevistar Dr. André Luiz Loyola. Dr. André Luiz Loyola, com a sua simplicidade, com a sua calma, com a sua energia e com a sua sapiência, ele vai mostrar um pouco do seu trabalho, vai falar do seu trabalho, do seu currículo, né? Então, Dr. André Luiz Loyola é um fisioterapeuta que trabalha tanto na parte esportiva, também utiliza de técnicas manuais e trabalha também com a técnica da medicina tradicional chinesa. Muito obrigado por fazer parte da nossa entrevista, doutor André. Eu é que agradeço, Vital. Muito obrigado aí pelo convite. E vou falar um pouquinho aí da minha formação e de como eu cheguei até aqui. Na verdade, eu tenho 30 anos de formado. Formei na FRAIS em 1990 e tenho uma pós-graduação em fisioterapia desportiva cardiovascular, tenho uma especialização em acupuntura e trabalho. A minha vida toda foi voltada à parte de técnicas manipulativas, tenho algumas formações pequenas, muita experiência em função do longo tempo que eu tenho de trabalho aí nessa área. A acupuntura foi uma coisa que eu me apaixonei desde o início. E aí, como experiência profissional, eu trabalhei em algumas clínicas ortopédicas aqui no Rio de Janeiro, trabalhei com algumas equipes de futebol, né? De futebol e de futsal, trabalhei com Portuguesa da Ilha, com Olaria, com Boa Vista, com Bom Sucesso. Tive a oportunidade de viajar e trabalhei durante 11 meses na Arábia Saudita. Da Arábia Saudita, eu fui direto para a Tailândia, eu trabalhei mais 7 meses, fiquei 1 ano e meio direto fora. Quando eu retornei, trabalhei com o futsal, com o Yacht Clube Jardim Guanabara, e aí, depois disso, fui para a área do magistério, e aí dei aula em algumas instituições, dei aula na Universidade de Estácio de Sá, dei aula na Universidade Severino Sombra, dei aula na Unigran Rio, dei aula na FRAIS e hoje eu dou aula só nas pós-graduações. Hoje, basicamente, eu estou ligado à pós-graduação da Interfísio, em que eu dou aula na pós de trauma atuída esportiva, e eu e o professor Vinícius Panzato somos coordenadores da pós em acupuntura, que eles estão lançando agora novamente, com a possibilidade de abertura de turma agora para o meio do ano. E aí é isso. Eu queria que você falasse de alguns momentos que marcaram a tua profissão. A gente sempre tem momentos que marcam, né, a nossa profissão, que fazem a gente se emocionar. Fala um pouco para a gente aí. Bem, eu formei numa época em que era muito diferente a fisioterapia, o conceito da fisioterapia no mercado, né? Que as pessoas estão hoje encontrando de dificuldade, para nós é facilidade, porque na época que nós formamos, a coisa era muito mais complicada. Muito mais complicada você se colocar no mercado e você ser respeitado no mercado, não só pelos profissionais da sua área, mas por profissionais de outras áreas, né? Eu, graças a Deus, sempre tive uma relação muito boa com as pessoas que trabalham comigo diretamente. Eu tive a primeira oportunidade de trabalhar na fisioterapia, que eu comecei a estagiar em 1988, e aí formei em 1990, na época podia estagiar desde cedo, e em 90, na mesma clínica, eles assinaram a minha carteira como fisioterapeuta, e em 92 eu já era chefe de setor.
eu perdi esse amigo agora há pouco tempo, não tem um mês, que faleceu o doutor Ademir Alonso, que foi o cara que me deu a primeira oportunidade, um ortopedista sensacional, de mão cheia, que eu aprendi muito com ele. E ficamos amigos, inclusive eu, quando terminei a minha primeira formação em acupuntura, eu trabalhei com a mulher dele, que é médica também, é ginecologista, e eu trabalhei no consultório dela, tudo lá na Ilha do Governador, que era onde eu residia. E são pessoas que eu respeito muito e eu acho que eu tenho também, sou muito respeitado por eles, né? Pela minha trajetória de não só de uma pessoa que sempre estudei, sempre procurei crescer, mas eu acho que muitas vezes falta na nossa profissão são as coisas do caráter e da decência. Eu digo que quando eu sou amigo até debaixo d'água. E aí, pessoas que sempre me procuraram para tirar, inclusive, algumas dúvidas. Nós tivemos sempre uma relação muito legal. Depois disso, trabalhei com futebol, trabalhei com algumas equipes aqui no Brasil, até porque eu joguei futebol até sub-20. Meu pai jogou futebol profissionalmente 16 anos, e meu pai é treinador de futebol, né? Então, nós trabalhamos muito próximos nesse período inicial, e aí foi quando eu, através do Moisés, que também faleceu, o xerife, o zagueiro que todo mundo conhecia, foi seleção brasileira, jogou no Vasco, jogou no Flamengo, jogou no Corinthians, jogou no Botafogo. O Moisés, ele recebeu uma oportunidade para trabalhar na Arábia Saudita, e ele precisava levar um fisioterapeuta de confiança. E aí ele me indicou, nós trabalhamos juntos lá durante 11 meses. De lá eu fui direto para a Tailândia para encontrar meu pai, que na época estava dirigindo um time na Tailândia. Acabei acertando o contrato lá, e foi quando eu fiquei 1 ano e meio fora do país. E aí, ao retornar, procurei o professor Vinícius Banzato, que é o meu guru. É uma pessoa que foi meu professor, eu fui a segunda turma do Vinícius, e nós somos amigos particulares, de frequentar a casa um do outro. E eu tratei, inclusive, do pai e da mãe do Vinícius, quando eles tiveram a necessidade de fazer fisioterapia. E aí o Vinícius, eu dei um toque nele, falei: Vini, se você, por um acaso, acreditar no teu amigo aqui, tiver uma oportunidade, se puder me indicar aí, eu estou dentro, estou querendo dar aula. E aí foi o Vinícius que me botou para dar aula inicialmente, um cara que eu tenho uma gratidão, um respeito enorme por ele a vida toda. E aí ele me levou para Estácio, na época, depois ele me indicou para Fraice, depois ele me indicou para a Unigran Rio, que foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar e aprender muito com o professor Antônio Vital Sampol, né? E nós tínhamos um grupo lá muito legal, que foi um período de grande aprendizado. E aí o Marcelo, que era o coordenador na época, me levou lá para Vassouras, dei aula lá um período. E a graduação, eu dei aula de 99 até 2014. 2014 eu parei com a graduação, e aí hoje dou aula só na pós-graduação. Eu amo a profissão, é uma profissão que me trouxe grandes amigos, me trouxe pessoas que me ajudaram na vida profissional e me ajudaram em outros momentos da minha vida, né? Eu aprendi demais, e eu posso citar tranquilamente desse grupo aí dos fisioterapeutas. Vinícius Banzato vem na frente, mas professor Antônio Vital Sampol, professor Fábio Marcelo, professor Marcelo Duarte me ensinou muita coisa, e dentre outros
desculpa se eu esqueci, professora Joyce, português, pessoas que... Professora Adriana Versosa, Cleide Câmara, era um grupo muito legal que a profissão me trouxe e pessoas que me ajudaram bastante. Eu queria saber de você, né, nesse tempo todo, já participou de vários projetos, né, com grandes equipes. Quais são os sonhos e os projetos ainda, né, do André Luiz Loyola? Que a gente se alimenta com isso, dos projetos, dos sonhos, né? Porque na hora que a gente não sonhar mais, né, quais são os projetos, os verdade. sonhos? Vital, hoje o meu grande projeto, eu me sinto uma pessoa muito realizada dentro da minha profissão. Eu me sinto feliz e seguro. Agora, o projeto que eu tenho daqui para frente, primeiro, é tocar a pós-graduação em acupuntura e tentar passar o conhecimento que a gente vai adquirindo com o tempo e com o estudo para outras pessoas, para que a nossa profissão cresça cada vez mais. Eu, desde 2008, a minha mulher é fisioterapeuta também, e nós trabalhamos juntos, fazemos uma equipe dentro da profissão e fora da profissão, uma equipe muito legal. É realmente a pessoa que me completa em todos os sentidos. E a gente tem um trabalho social desde 2008 em que a gente atende dentro de algumas igrejas. Esse trabalho nós começamos com a auriculoterapia, e aí nós ficamos de 2008 até 2012, demos uma paradinha porque eu tinha um outro trabalho que estava andando, que era uma clínica em que eu terceirizava o serviço, me tomou muito tempo, e aí hoje eu não tenho mais esse serviço, né? Mas também foi um período de grande aprendizado. E aí nós voltamos em 2014, em que nós atendemos com acupuntura e auriculoterapia. E eu vou ser muito sincero para você, eu sou muito feliz de atender os meus pacientes, mas os meus melhores pacientes vêm do projeto social. São pessoas normalmente carentes. A gente, por exemplo, hoje atende dentro da Igreja de São Sebastião, na Ilha do Governador. O meu grande público, a maioria, mora no Morro do Dendê, e a gente levar um trabalho de qualidade para essas pessoas que são maltratadas por tudo que vivem aí é muito legal, e o reconhecimento que a gente tem lá é maravilhoso. Então, o grande projeto hoje é continuar tocando o nosso projeto social, crescendo cada vez mais. São os dois grandes objetivos que eu tenho no momento hoje. Mas, André, por exemplo, a partir dessa entrevista, né, Congelou a um imagem. coordenador de uma faculdade ou coordenador de uma pós-graduação se sentir interesse em te convidar para fazer parte de um grupo, você aceitaria? Você estaria disposto a investir num outro projeto da docência? Eu, com certeza, se fosse para dar aula junto contigo, Vital, eu estou dentro, porque eu tenho certeza que eu não vou ter dificuldade nenhuma, porque o que eu não souber, você vai me explicar. Você é um cara fera, então, quando tem esses projetos com algumas pessoas como professor Antônio Vital, professor Vinícius Banzato, professor Fábio Marcelo, eu de olho fechado eu já aceito, eu não quero nem saber o que é. O que eles me convidarem, se for até para assaltar um banco, eu estou dentro. E, por exemplo, se um paciente, né, da área esportiva ou da acupuntura, né, quiser te procurar, como é que acha, né, o doutor André Luiz Loyola? Como é que a gente acha?
Vital, hoje, na verdade, eu estou só atendendo em domicílio. Eu não tenho hoje nenhum vínculo com nenhuma clínica e não tenho consultório, até em função dessa pandemia que nós estamos vivendo aí. Eu acho que o serviço lá em Madureira ele foi desfeito na hora certa, porque se não tivesse sido desfeito naquele momento, nós encerramos lá a nossa parceria em janeiro do ano passado, e eu vou ser muito sincero, eu tenho grandes amigos lá e gosto muito das pessoas, não teve briga, não teve nada, foi só que a coisa já não estava tão interessante nem para a minha parte, nem para a parte deles. Nós desfizemos o serviço e hoje eu atendo só em domicílio. Então, para me encontrar, só pelo telefone mesmo. E qual é o seu telefone? Deixo meu número aí sem problema nenhum. É 021, que é Rio de Janeiro, 999 11 4005. Pode repetir? E aí, repete para a gente. 021 999 11 4005. E aí, nesse número aí, é o que me encontra e eu atendo em domicílio. Eu, na verdade, todo o material que eu preciso eu levo dentro do meu carro clínica, e eu atendo os meus pacientes hoje só dessa maneira. Agora, qual é a mensagem, André, né, nesses 30 anos de experiência, que você pode passar para o acadêmico e profissional, né, que está começando agora uma nova jornada e quer escutar as pessoas mais experientes? Eu tenho algumas mensagens, mas eu acho que a mensagem principal para quem está começando hoje é que você, por mais que você estude e por mais que você aprenda, você ainda tem muita coisa para aprender. E que a gente precisa respeitar as pessoas que trilharam o nosso caminho até agora. O que eu vejo muitas vezes é que alguns alunos, eles mal saem da faculdade e aí eles procuram uma formação, seja osteopatia, quiropraxia, acupuntura ou qualquer outro tipo de formação, e ele, quando sai dessa formação, ele sai achando que ele descobriu a pólvora e que ele é o melhor. Existem pessoas que não têm essas formações todas, mas que o conhecimento deles, em função do tempo, é uma coisa absurda. Eu vou ser muito sincero, a pessoa hoje, que quando eu tenho qualquer tipo de dúvida na profissão, na fisioterapia, com relação aos meus pacientes, coisas que a gente esquece, coisas que a gente, de repente, estudou e não aprendeu da melhor maneira, não entendeu da melhor maneira. A minha primeira opção hoje, e eu respeito ele sempre chamando de meu guru, é o Vinícius Banzato. E, junto com eles, eu tenho um respeito enorme e, sempre que eu preciso, eu busco a opinião de colegas conceituados. Pessoas que, de repente, têm o mesmo tempo de formado que eu, que têm até um pouco menos de tempo de formado que eu, mas eu sempre aprendo. Eu aprendo muito contigo, Vital, eu aprendo muito com o professor Fábio Marcelo, eu aprendo muito com a Joyce, português, eu aprendo muito com todas essas pessoas. Então, eu acho que o mais importante hoje é você se manter humilde e você ter respeito pelas pessoas. A nossa profissão cresceu muito, mas ela talvez não tenha crescido mais, porque eu vejo que em algumas situações tem sempre alguém querendo passar por cima de alguém, não respeitando isso. E minha mulher tem um ditado que diz que a vaidade... como é que é, amor? Se existe um demônio na Terra, esse demônio se chama vaidade. Então, quando as pessoas começam a ficar muito vaidosas, elas acabam
perdendo esse respeito, essa educação, essa possibilidade de estar sempre aprendendo. Então, eu peço ao Papai do Céu que ele me mantenha sempre dessa maneira, sempre humilde, sempre respeitoso, porque eu aprendo muito com todo mundo. Eu aprendo, inclusive, com os estagiários, quando eu estava na clínica, eu aprendia com eles, né? Com profissionais recém-formados e com estagiários. André, em relação à sua pós-graduação de acupuntura, qual é a previsão dela começar? Você já tem um valor? O que a pós-graduação ela pretende, qual a essência da sua pós-graduação, o que ela pretende, que aluno ela pretende formar? Porque alguém, de repente, aqui vai estar interessado em fazer a sua pós-graduação, vai querer saber o contato, entendeu? Claro. Eu acho que eu vou me inscrever de novo na pós-graduação de acupuntura, só para aprender mais com você. Você vai estar dando aula, com certeza. Olha só, amigo, com relação a valores, eu não posso te adiantar, porque isso, na verdade, quem cuida é o pessoal da parte administrativa da Interfísio. E eu cuido só da parte pedagógica, eu e Vinícius Panzato. Na verdade, eu digo para você o seguinte, que o grande lance da acupuntura, e eu já falo isso há bastante tempo, é que a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, ela é muito ampla. Então, independente da área que o fisioterapeuta queira atuar, a acupuntura ela vai ser de grande utilidade. A acupuntura, as pessoas imaginam que eu vou fazer acupuntura para tratar o cara que tem uma dor lombar, que tem uma dor no joelho. Não. A gente trata dentro da parte trauma ortopédica, a gente trata dentro da parte neurológica, a gente trata dentro da respiratória. Existem hoje pessoas fazendo acupuntura dentro do CTI. E muitas vezes o aluno, ele não tem noção disso daí. Lá então, no ele hospital, procura... André, lá no hospital, eu comecei a fazer um trabalho, além da acupuntura na dor e sensação fantasma, né? Que saiu esse livro aqui, né? Isso aí. Eu comecei a fazer também a acupuntura no pré- e pós-operatório ortopédico, da fratura. Show. O cara morrendo de dor, antes da cirurgia, eu faço lá e o cara diminui a dor. No pós-operatório também. Então, tem vários vídeos mostrando o pré- e pós-operatório de fisioterapia, de acupuntura no trauma. É isso aí. O grande lance da acupuntura hoje, e por isso eu busquei fazer essa formação, e hoje usa isso em várias áreas. Você usa desde a parte dermatofuncional, na parte lógica, na parte da respiratória, tanto ambulatorial quanto CTI. Então, você, com a acupuntura, independente da área que o mercado te leve, você vai ter atuação. Até porque a gente sabe que nem sempre a gente escolhe. Algumas vezes, na maioria das vezes, a gente é escolhido, né? A gente sai da faculdade pensando, eu queria, de repente, ter uma brecha para trabalhar dessa maneira, mas acaba pintando uma oportunidade em outra área e você acaba se apaixonando, acaba estudando e aí vai ficando. E aí o que você tinha na cabeça acaba não acontecendo. Então, o importante eu costumo falar para os meus amigos, é você ter carta na manga para jogar. Então, você tem que, quando você estuda e quando você tem essas formações, que são formações em que elas cabem em qualquer área da fisioterapia, isso te abre um leque muito grande. Sem contar que o que eu costumo dizer é que qualquer tipo de... Se você monta hoje um serviço, um consultório, qualquer coisa diante de uma formação, você tem um investimento. O menor investimento que você tem hoje para montar qualquer coisa é o investimento na acupuntura. Agora, primeiro que você pode tratar o paciente na casa dele sem problema. Você vai levar o pacote de agulha, que é descartável, é muito barato.
né? Você vai fazer qualquer outra formação, você tem um investimento muito grande em material. Então, você tem de cabeça o telefone de lá ou o site que a pessoa possa entrar em contato e já começar a pesquisar? O telefone eu não tenho aqui de cabeça, não, mas se você entrar no site da Interfísio, tá? Eles Agora, oferecem uma série enorme de pós-graduações, mas a pós-graduação em acupuntura, a coordenação é minha e do Vinícius. E aí, se chegar, botou no site da Interfísio, buscou, bota lá acupuntura, que vai ter todas as dúvidas serão tiradas por lá. Interfísio, espera aí, fica na rua São Bento, é essa? Isso aí. Na rua Número São 9. Bento, Isso, é isso aí. né? 09, centro da 11º cidade. andar, centro do Rio de Janeiro. Abre. Isso aí. Né? Quero ver o telefone dela aqui. Deixa eu ver se eu vejo o telefone dela aqui. O telefone é 021 35505130. Telefone da Interfísio, pós-graduação, coordenador, professor André Luiz Loyola. André Luiz Loyola, muito obrigado pela sua... Você é demais, Vital. Pela sua entrevista. Eu fico muito feliz de ter você junto aí, sempre pelo seu caráter, pela a sua forma de ser que me conquistou, entendeu? Eu só não posso dizer que eu casarei com você, que você já é casado, entendeu? Você não faz meu tipo, não. Eu sou de mulher alta com olho azul. Mas eu fico muito feliz de poder fazer com que a gente deixe essa biografia de um grande profissional, tá? Então, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado aí, tá? Nós vamos encerrar a nossa entrevista. Peraí que eu vou parar, eu só vou parar. Muito obrigado pelo carinho e eu vou dizer que eu tenho muito orgulho de ser teu amigo, tá, irmão? Muito obrigado. Peraí.